Eu tô lendo um livro chamado Poder do Subconsciente e vou compartilhar aqui algumas coisas com vocês que me fazem acreditar muito nesse livro e que podem também te fazer mudar a chavinha da sua cabeça e a forma como você pensa e lida com o dia a dia. Meu nome é Renan Martins, seja bem-vindo ao meu canal. Eu tava com muita saudade de gravar nesse formato, eu descobri que eu gosto de gravar nesse formato. Eu gosto. Quando eu cheguei a esse livro chamado Poder do Subconsciente, eu comecei, eu comecei a ler ele, cara, e comecei a pensar, nossa, eu sempre fiz isso sem saber. Eu sempre tive esse tipo de abordagem, esse tipo de mentalidade de maneira intuitiva, tá ligado? Porque eu não tinha outra opção. Na verdade, a gente sempre tem outra opção, né? Mas eu não quero ficar falando de história triste, porque a ideia é trazer coisa boa. Mas, cara, eu tive uma infância que eu tive vários desafios e percalços. Tipo, minha mãe foi embora pro céu, meu pai foi comprar cigarro, tá ligado? Então, minha família que me criou mesmo, minha família materna me criou. Então, cara, só que isso é difícil, tá ligado? É muito difícil, você ainda mais morando na zona leste de São Paulo, sem ter muito recurso, num apartamento de 2 quartos para 7 pessoas. E na minha cabeça eu sempre pensava, vai dar certo, vai dar certo. Eu vou ser alguém na vida. Eu vou ser CEO de uma empresa. Eu vou dar certo, eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu vou passar na USP, eu vou estudar em ETEC, eu vou. Eu sempre tive a certeza de que eu ia, irmão. Sempre, nunca duvidei, tá ligado? Nunca duvidei. E às vezes que eu duvidei deu errado, isso que é mais engraçado. Como eu aprendi isso? Primeiro, educação familiar e o formato de educação. Eu nunca fui podado, eu nunca fui barrado. O que é muito perigoso até, né? Porque eu vivia na rua, vivia o dia inteiro na rua. Só que eu sabia, tipo, o que eu podia e o que eu não podia fazer. Eu sabia que eu não podia usar droga. E sabia que eu não podia virar bandido. Então, fora isso, irmão, eu fazia de tudo. Pulava muro, subia em árvore pra pegar pipa, subia em árvore pra pegar fruta, negociava, comprava pipa, vendia pipa, andava de skate, ia a pé pra longe de. Tipo, mano, sei lá, ia a pé do Tatuapé até Uricanduva pra andar de skate. Sempre, mano, na, eu nunca tinha barreira, tá ligado? Na minha cabeça não tinha barreira, tipo, mano, essa coisa você não consegue. Na minha cabeça eu sempre conseguia, mano. E sabe o que era mais da hora? É que isso tudo começou no esporte. Tipo, na verdade, de novo, mano, minha família é a base disso tudo. Minha avó saiu lá do interior de Minas, veio morar em São Paulo. Depois foi morar no Rio, depois voltou pra São Paulo. Criou minha família toda. Tipo, teve, sei lá, 10 filhos saindo do interior do interior do interior de Minas, de Rio Casca. Cara, se ela conseguia, eu também conseguia, tá ligado? Meu avô pilotava bonde. Qual que era a minha pegada? Minha avó me colocou na igreja. Logo depois que minha mãe partiu, minha avó me colocou na igreja. Então eu tive uma educação católica ali, só que na época eu achava chato, né, cara? Eu tinha que ir pra igreja, eu queria estar na rua, andando de skate, sei lá, brincando. Só que eu tinha que estar na igreja estudando a Bíblia, porque era catequese, eu tinha que fazer lição de casa da Bíblia, eu tinha que escrever lá os versículos. Eu não lembro de tudo, mas tá aqui em algum lugar, tá ligado? Alguns valores. E cara, nessa eu conheci meu melhor amigo que me apresentou a capoeira, que é um esporte, cara, fantástico pro desenvolvimento cultural, desenvolvimento físico, desenvolvimento artístico, tá ligado? E principalmente cultural, assim, e comportamental, eu tava procurando a palavra. A capoeira te ensina muita coisa que, ao mesmo tempo, te ensina a tocar, te ensina a cantar, te ensina a lutar, a pular, acrobacia, a respeitar, a apanhar, a bater, a dar rodo, a levantar, a se proteger, a se defender.
tudo que uma pessoa que não tem pai precisa saber, tá ligado? Mano, a capoeira mudou minha vida, porque essa época, tipo, eu sofria muito bullying na escola. Os caras queriam bater todo dia, mano. E aí eu comecei a me defender usando a capoeira, tá ligado? Então isso já, mano, me dá autoestima. E tipo assim, opa, eu consigo. E você saber que você consegue muda tudo. E eu tinha um professor, eu tenho um professor que ele tá vivo, né? Meu mestre de capoeira, o mestre Leandro, que ele é um cara que sempre focou muito na educação através da capoeira. Então ele era um educador, ele era mestre de capoeira, ele é mestre de capoeira. Só que ele sempre usou a capoeira como ferramenta de educação. Então toda a aula, ele tinha uma parte da aula, sei lá, uns 5 minutos, 10 minutos, ou então ao longo da aula, que ele dava meio que uma lição, assim. Não uma lição de moral, porque não é demagogia, mas tipo, um resumo da aula, do que ele viu na aula acontecer. Tipo, ó, Renan, você tentou dar tal golpe, e aí você viu que você tava quase acertando, só que aí na hora você olhou e pensou que não ia dar e desistiu. E tipo assim, tinha acontecido exatamente o que ele tinha falado. Tipo, sei lá, eu ia dar um mortal, no meio do caminho eu pensava, opa, não vou conseguir, desistir, caía, sendo que eu podia ter conseguido, tá ligado? Então ele sempre trouxe essa mentalidade pro jovem de ensinar a maneira de se pensar, como um atleta deveria pensar, tá ligado? Essa maneira, esse mindset de desenvolvimento. Só que ele sempre traduziu isso de uma maneira muito simples, num linguajar muito para uma criança de 8 anos entender, que era o meu caso. Então ele conseguia traduzir todos esses conceitos que eu leio. Eu não sei se ele lia esse tipo de direito. Eu vou até perguntar para ele se desde sempre ele estuda isso, se desde aquela época ele lia esses livros de subconsciente, de aprendizagem. Ele é muito bom nisso. Tipo, ele é muito bom em ensinar você a aprender, tá ligado? Tipo, a filosofia dele é que você pode aprender tudo. E aí, isso me destravou muita coisa. Por ter feito capoeira nessa época, detalhe, ele me deu bolsa na capoeira em troca de eu tirar nota boa na escola. Porque eu não tinha condição financeira. Como eu falei, eu morava num apartamento de 2 quartos para 7 pessoas. Tipo, eu não era favela, eu morava num prédio, no Tatuapé. Só que não é porque eu morava no prédio do Tatuapé que eu era boy. Tá ligado? De novo, um prédio de 2 quartos para 7 pessoas. E aí, velho, ele me ensinou isso. Que eu era capaz de tudo. E ele andava de skate também, então ele ensinava a gente às vezes a andar de skate, tipo. E a gente sempre olhava, falava, caralho, esse cara é foda, tá ligado? Esse cara é mais velho, ele faz capoeira, ele anda de skate, e aí era uma referência. Quando a gente olhava, a gente via ele muito como uma referência pra gente, tá ligado? E aí, o primeiro ponto que eu queria te falar, se você é uma pessoa mais velha, eu tenho 31 anos. Cara, seja referência positiva pra alguém. Tipo, talvez ele nem. Eu acho que assim, tem duas partes da história. Tem a parte que, ele era meu professor. Então, tinha a parte do trampo dele que era me ensinar, me dar aula, mas ele fazia isso da melhor forma possível, cara. Com amor, com coração. Eu nunca vi ele mal-humorado numa aula. Eu nunca vi ele reclamando de alguma coisa. Se passa, ele tava mal-humorado, ele não reclamava, mas ele te dava umas porradas na capoeira. Ele descontava ali na luta, tá ligado? Que é também uma das funções da luta, é você extravasar essa raiva, esse estresse, que é normal, todo ser humano tem, tá ligado? E aí, através da música, você entra em outra sintonia, você entra em outra vibração. Então, um cara que me ensinou a tocar instrumento, estimulava todo mundo. Se a pessoa falava, não consigo, ele falava, lógico que você consegue, você é louco. Com essas palavras, lógico que você consegue, você é louco. Vai, tenta desse jeito. Sempre ensinou passo a passo, velho. De novo, eu tinha 8 anos, mano. Ele me ensinava. Ele tinha paciência de ensinar pra uma pessoa de 8 anos, tá ligado? Que se tornou um adulto. E que carrega isso até hoje. Na verdade, eu vou carregar pra sempre os aprendizados. Eu voltei pra capoeira agora. Porque eu precisava voltar. Eu tava num momento que eu precisava voltar pra base. E aí, cara, isso é muito importante porque você precisa. Cara, assim você não precisa nada, né? Na verdade, se você não quiser também, a vida é sua e você. Eu não posso te obrigar. Eu posso te sugerir, mano.
Eu acho que se você é uma pessoa. Eu tenho esse. É que assim, eu tenho esse intuito de melhorar o mundo. Vamos partir desse pressuposto. Eu quero melhorar o mundo. E tem várias formas de fazer isso. E uma dessas formas que eu identifiquei de melhorar o mundo, mano, é através dos mais jovens, tá ligado? Minha- De novo, a gente sai da capoeira, ele tava andando de skate. Aí eu falava, caralho, velho. Tipo, eu olhava assim, admirava. Tipo, ele era mais velho. Eu nem sei quanto mais velho ele é que eu. Mano, ele na verdade ele tem com 47, eu acho. Eu tenho 31. Mano, ele é 16 anos mais velho que eu. Então quando eu tinha 8, 10, ele tinha tipo 25, 26. Ele era jovem pra caramba, mano. Pensando bem assim, ele era bem jovem, velho. Ele era novão, mano. Caralho. Ele era novão e tipo, já tinha filho até. É... E aí nessa época, velho, eu olhava e falava, cara, ele anda de skate, ele joga capoeira, ele é meu mestre, ele toca, ele tem uma academia, tipo. Você precisa ter pessoas que você admira. E quando você é jovem, você precisa ter pessoas que você admira nessa etapa que você tá. E você precisa ser a pessoa que alguém admira. Seja seus amigos, seja sua família, sejam os mais novos dos ambientes que você frequenta. Tipo, sei lá, se você frequenta capoeira, assim como eu, cara, saiba que muita gente mais nova ali te olha de uma maneira que você nem sabe, mano. Que você. E muitas das coisas que você fala vão impactar a vida da pessoa, tá ligado? É... Pro futuro, pra sempre. Não é só ali na aula, não é só ali na hora. É pra sempre, tá ligado? E essa pessoa pode mudar o mundo no futuro porque você mudou o mundo dela lá atrás, velho. Olha que da hora. Como funciona, mano, você plantar algo positivo na vida das pessoas. E tudo isso eu tô falando do subconsciente porque é exatamente isso. Se você planta algo bom, se você tá pensando. Primeiro, pra você plantar algo bom, você tem que estar pensando em algo bom. No seu subconsciente, tá ligado? Pra você plantar algo bom, você tem que estar com esse intuito, mano. Você tem que ser intencional. Você tem que acordar no seu dia, sair da cama, chegar no seu trampo, querendo fazer o bagulho da hora, querendo dar certo, querendo resolver o problema, querendo ajudar alguém, querendo falar bem de alguém, querendo reconhecer alguém, querendo elogiar alguém, querendo dar bom dia, querendo dar boa tarde, tá ligado? Querendo falar, porra, ficou bom esse trampo aqui, hein? Parabéns, velho. Tá ligado? Ao invés de querer chegar no trampo e reclamar do trampo, e reclamar dos bagulho do trampo, e reclamar de alguém, e reclamar da família, quando você vê, passou 2 horas, você tava só reclamando, você não ajudou ninguém. Imagina se meu professor, que mudou minha vida nesse tanto que eu tô te falando, a aula da capoeira tinha 1 hora e meia, 2 horas. Se ele chegasse a primeira meia hora, ele ficasse falando, porra, galera, peguei um trânsito hoje, velho. Puta, tava foda a cidade, hein? Caraca, velho. Nossa, que trânsito horrível, que. Puta, velho, tô sem dinheiro, você acredita? Mano, Pô, o professor da academia faltou hoje de manhã. Não teve a aula que era pra ter. Nossa, tô com problema no banheiro, tá com entupimento. Irmão, imagina. Você entende? Isso tudo você tem que partir do seu subconsciente, velho. Do seu subconsciente pro seu consciente. Você tem que estar pensando coisa boa, com um sonho grande, com um sonho bom, sabendo que o que você fizer tá fazendo você chegar lá. Você não sabe como, mano, mas você sabe que através de algo bom que você tá fazendo, você vai alcançar o que você quer. E tenta pensar isso. Você não é obrigado, mano. Você talvez não consiga. É difícil ser assim. Óbvio que esse meu professor deve ter os momentos dele também de extravasar. Eu não sei qual que é a metodologia dele. O que eu sei é que pra mim funcionou. Pra mim, se eu tivesse tido essa abordagem ao contrário na minha vida, se eu tivesse ficado a vida inteira pensando, mano, por que eu? Por que eu? Todos os meus amigos têm mãe, todos os meus amigos têm pai, menos eu. Por que eu? Tudo vai dar errado. Eu nem gosto nem de falar essas palavras. Não vai dar certo. Se eu tivesse focado no lado ruim da história, porra, velho, eu não teria sido nada na vida, irmão. Eu não teria me permitido aprender, não teria me permitido me superar, não teria me permitido acreditar, não teria me permitido viajar o mundo, não teria me permitido me abrir pra riqueza chegar em mim, porque eu não tinha R$ 1 no bolso, mano. Eu ganhei bolsa na academia porque meu professor acreditou em mim, acreditou no meu potencial e queria e sabia que às vezes você é muito melhor você apoiar uma criança. É foda isso, mas é verdade, tá ligado? Que tem toda uma vida pela frente que, mano,
provavelmente teve coisa que ele quis me ensinar propositalmente, de maneira de pensar, porque ele sabia da minha situação familiar. Então eu acho que ele olhava e tentava não deixar que isso também me afetasse, tá ligado? Do jeito dele, na 1h30 dele por dia ali, que ele podia ter esse impacto na minha vida. Então, não era pra esse vídeo ser algo pessoal, tipo, pra falar bem de alguém. Mas porque no final das contas a gente tá aqui pra isso. Eu quero mais que você tire a lição do impacto que você pode ter na vida de alguém. Seja ele positivo ou negativo, porque o contrário também é verdadeiro. Se você quiser ferrar a vida de alguém no sentido de má influência, de mexer com humor, de ficar só falando coisa ruim, a pessoa também vai ser afetada por mal, não é só pro bem. Então, use isso pro bem, saiba que também dá pra usar isso pro mal. Se inscreve no canal e assiste o próximo vídeo aqui. Deixa seu like, comenta aí se você acredita nisso, se você já foi influenciado, se você já influenciou, se você é influência de alguém. Quero muito que a gente converse sobre isso, porque é um tema que eu acredito muito. Tamo junto e é nóis.